A questão, eu sempre digo que se você primar pela transparência absoluta, você não terá problema. Se tiver alguma coisa de errado e você for transparente e reconhecer que houve um erro, tanto melhor, você acaba com a polêmica. Olha, houve um erro assim, assim. O problema desse processo não encontra-se apenas no sobrepreço. Eu não sei, deputado Dari, e com todo respeito a Vossa Excelência, eu não sei o que o TCU entendeu como não havendo sobrepreço. Por quê? Fica claro que na mesma ocasião que esta empresa ofereceu o álcool a César por mais de R$30 o litro, ela ofereceu a um município do Rio de Janeiro pela metade do preço, sendo que ela venderia a esse município, salvo engano, São José de Ubá, ela venderia 1.000 litros. Para a César, ela venderia 200 mil litros. Ou seja, não há o menor cabimento nessa diferença de preço entre aquilo que ela ofereceu para o município do Rio de Janeiro e aquilo que ela ofereceu para a César e a César comprou. Além disso, existem outros pontos que, se não ilegais, eles precisam sim ser esclarecidos. Como o governo do estado chegou a uma empresa que não era especialista do ramo? Uma empresa que nos últimos 10 anos, consultando a Receita, ela não manteve um único contrato com ente público, seja prefeitura ou governo de estado. Esclarecer isso, esclarecer como é que a César, as pessoas responsáveis pela licitação, a Seconte, a PGE, não observaram que uma empresa do mesmo dono da Tanton havia fornecido o atestado de competência técnica. Então, todas essas coisas precisam sim ser esclarecidas. Fica muito em cima dessa questão. Porque na época estava faltando álcool gel, então os preços estavam altos mesmo. Mas o problema não é só esse. Porque não foi uma outra empresa especialista em fornecimento de álcool gel? Porque quando você olha a Tanton, ela nunca foi uma empresa de fornecimento de álcool ou de qualquer outro produto de higienização de hospital ou da área de saúde. E ainda é necessário que se entenda como o Estado chegou a essa empresa. E como nada disso foi observado ao longo do processo. Olha só, se fosse o governo, e eu tenho o maior respeito pelo secretário Nésio, e ele sabe disso, já elogiei várias vezes o trabalho dele à frente da secretaria, na condução dessa pandemia, mas se eu fosse o governo, eu me ofereceria para dar essa explicação. Mas não apenas, já termino, deputado Eric, não apenas a questão do sobrepreço, mas a questão de como se chegou a esta empresa. Por que uma empresa que nunca teve contrato com ente público nenhum foi a empresa escolhida? Como não se observou o atestado de competência técnica fornecida pela empresa de um mesmo proprietário? E, sobretudo, se não houve diferença, se o problema não foi o sobrepreço, por que esta mesma empresa, na mesma época, ofereceu para vender 1.000 litros de álcool a uma pequena prefeitura do Rio, a metade do preço do que ela venderia para a César? E isso precisa sim ser explicado. Muito obrigado, presidente.